Oi! No vídeo de hoje eu vou lhe dar uma ideia muito bacana que você pode fazer com as suas luzes de Natal, que devem estar guardadas em algum lugar da sua casa até chegar dezembro. Você pode usá-las hoje mesmo para fazer uma foto bem bacana. Essa foi a foto que eu bati e depois de todo o tratamento ela ficou assim. Vamos lá? Então, o que eu fiz foi o seguinte. Primeiro eu fui no Photoshop, mas você pode ir no Paint, qualquer programa de edição de imagem, e eu pintei a tela toda de azul ciano, certo? E aí eu salvei essa imagem num pendrive, coloquei atrás da minha televisão, na USB, e coloquei a televisão reproduzindo essa imagem. Então, tá aqui a TV com a imagem ciano. E depois eu pedi para minha filha segurar essas luzes de Natal, eu liguei ela numa tomada na parede e pedi para ela sorrir segurando as luzes, e aí a gente teve essa imagem aí, que por enquanto está nada boa, né? Mas aí com a maravilha da edição de imagens a gente consegue torná-la em uma coisa muito interessante. Isso é opcional, mas assim, eu sabia que ela tinha um vestido azul com bolinhas brancas e eu achei que podia combinar, né, com o motivo das luzezinhas, mas fica a seu critério. Então tá aí a imagem. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar, né? Vamos fazer um crop mais interessante para a gente não pegar todos esses elementos. Então vamos aqui para a ferramenta sobreposição de corte. Eu vou tentar beleza. A próxima coisa que eu vou fazer é ativar as correções da lente. Como é uma lente conhecida, no caso foi a minha 70-200 f4 em f4 no ISO 3200. Então eu vou ativar as correções da lente aqui no menu correções da lente, remover qualquer desvio cromático e ativar as correções de perfil. Ok, agora vamos para o menu básico e vamos começar o tratamento da imagem. A primeira coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho essa temperatura. Eu quero puxar um pouquinho mais para o azul, então fui para 7100, nada demais, só um pouquinho de modificação, tá? Não mexi na exposição, eu acho que a luz da televisão está expondo bem a cara da minha filha. Não mexi também no contraste, vou diminuir um pouquinho os realces para não estar tão estourado a luz na cara dela. Então vou diminuir aqui, coisa de menos 30, beleza. E vou adicionar um pouquinho de sombras, eu quero um pouquinho mais de detalhe nas partes mais escuras. Pronto. Mais 10. Não vou estourar demais porque eu usei um ISO muito alto e aí pode vir bastante ruído, mas eu acho que assim já tá bom pra caramba. Não mexi nos brancos nem nos pretos e também nada nesse menu presença. Você deve estar notando aqui uma nova função aqui do Lightroom, uma textura, que eu vou explicar no próximo vídeo, mas nesse caso eu não utilizei a nova função do Lightroom e nenhuma função desse quadro aqui da presença. Beleza, agora eu fui para o menu HSL, né, onde a gente edita as cores individuais, a matiz, saturação e luminância das cores individuais. E aí eu mexi um pouquinho no laranja, certo? Eu vou querer, quando a gente mexe com laranja, a gente mexe com o tom da pele das pessoas. E a matiz do laranja, eu puxei um pouquinho para a esquerda, para mudar um pouquinho a tonalidade da cor da pele dela, tá? Muito sutil, mas a gente vê aqui o antes e o depois. Ficou um pouquinho mais avermelhada, tá? Eu não quero uma pele tão esverdeada ou azulada, né? Porque a tela da televisão está deixando a cor da foto mais azul. E no azul em si também eu mudei a matiz para transformar esse azul mais próximo do azul ciano, tá? Para bater a cor do vestido com a cor da televisão. Olha a diferença antes do menu HSL, a cor do vestido e depois. Achei que assim ficou mais bonitinho. Beleza? Depois eu fui para tonalização dividida. Eu quis que as partes mais claras da imagem, né, os realces, ficassem com uma cor um pouquinho mais avermelhada. Então eu fui aqui para a matiz 15, que é uma matiz bem próxima do vermelho. Ó, se a gente clicar aqui, a 15 está aqui, ó, né, nesse espectro aqui, tá certo? E aí na saturação eu coloquei um pouquinho, ó, vou colocar muito para vocês perceberem como vai ficar vermelha as partes mais claras da imagem, eu não quero, coloquei só um pouquinho para dar um pequeno calor nas partes mais vermelhas. Eu gostei demais de como fez a função da tonalização dividida, ó, antes e depois. Achei que a pele agora está do jeito que eu quero e as luzes e o azul estão do jeito que eu quero. Ok, essa é uma foto com ISO muito alto, então eu quis mexer na aba detalhe, tá? Ela não está tão nítida justamente por causa do ISO, então eu aumentei aqui bastante a intensidade, eu quis
a foto mais nítida, e por estar mais nítida ela veio também com todo o ruído do ISO 3200, que então a gente sempre pode utilizar as funções de redução de ruído do Lightroom, do Photoshop. Eu coloquei aqui uma luminância 30, e aí no Photoshop eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de nitidez a essa imagem. Mas vendo como a gente vê a imagem, que no caso através desse tamanho, a imagem está bastante fofinha até. Depois eu fui para a aba detalhe para adicionar uma pequena vinheta, centralizar mais essa foto. Então aba detalhes não, desculpa, aba efeitos, tá? E onde diz destacar em prioridade e intensidade, eu coloquei valores negativos. E vocês podem notar que quase nada está acontecendo, mas se você olhar para as bordas, elas estão ficando mais escuras, ó, antes e depois. E para terminar aqui no Lightroom, eu fui na calibração da câmera para fazer um levíssimo ajuste. Foi aqui no azul primário, e quando eu mexo na matiz do azul primário, para valores negativos, eu deixo o que é azul mais próximo do ciano, que é o azul que eu estou querendo, é o azul inclusive que eu projetei a tela na televisão, e a pele um pouquinho mais avermelhada. Então eu vou colocar no máximo para vocês verem como ficou horripilante, né? Não fica nada bom, mas eu só dei um toquinho de -5 e eu achei que a imagem já estava prontinha para ir para o Photoshop. E aí vamos lá, vamos para o Photoshop. Eu vou apertar Ctrl E e aí eu vou exportar essa imagem para o Photoshop. Beleza, eu vou fazer agora o procedimento que eu tenho feito nos vídeos maiores, quando eu faço largas edições no Photoshop. Eu já fiz todo o tratamento, está todo prontinho aqui, e eu vou mostrando camada por camada, mostrando a técnica separadamente, para esse vídeo não ficar longo demais, não ficar enfadonho, tá? Então eu vou agora solar a camada plano de fundo, apertando Alt e clicando no olhinho, e foi assim que ela veio do Lightroom, exatamente como ela veio no Lightroom. A primeira coisa que eu fiz foi aumentar um pouquinho a nitidez dessa imagem. E como é que eu fiz? Está aqui o resultado final. Quero dar um zoom para vocês perceberem como a imagem está mais nítida, olhando para os olhos dela principalmente, ó, sem a nitidez e com a nitidez. Foi um procedimento muito simples, eu vou repetir aqui. Eu peguei a camada plano de fundo, fiz uma cópia apertando Ctrl J, tá aqui ó, plano de fundo copiar. Fui no velho comando aqui em outros, alta frequência, o High Pass, tá? Escolhi um raio em que eu conseguisse ver alguns detalhes da imagem, pode ser esse raio 2 pixels aqui. Pronto, um raio de 2 pixels, pode notar, ó, eu vou dar um zoom, a gente consegue ver os olhos dela, então os detalhes aqui da imagem, eu posso até colocar 2,5 pixels, aperto em OK e mudo o modo de mesclagem para sobrepor. E aqui a gente tem o antes e o depois, a imagem muito mais nítida. E depois que eu fiz isso, é exatamente isso que eu fiz aqui nessa imagem, certo? Então eu já vou apagar essa camada plano de fundo copiar e vou ativar essa aqui. Mas depois que eu fiz isso, eu criei uma máscara preta, tá? Vou apertar aqui Alt para vocês verem exatamente o que é que eu fiz com essa máscara. Pintei a máscara toda de preto, ou seja, nem nada na imagem está sendo nítido, nada. E pintei de branco os locais onde eu queria mais nitidez. Esses locais são esses aqui, que correspondem justamente ao rosto dela, as partes do cabelo, dos olhos, são os locais em que eu queria mais nitidez. Eu não quero mais nitidez nesse preto aqui, não quero mais nitidez no vestido, nem nas luzes, porque isso só iria trazer mais ruído. Então eu queria só um rosto mais nítido. Então basicamente foi isso que eu fiz, antes e depois. Depois eu queria trabalhar com essa imagem mais nítida a partir de então. Eu sabia que eu não ia voltar atrás. Então eu fiz uma renderização da imagem apertando Ctrl, Shift, Alt, E. E aí eu tive essa camada aqui chamada Render com a renderização de tudo. Então só Ctrl, Shift, Alt, E. Depois eu quis fazer algumas remoções. A imagem, se vocês estão notando, está gerando, ó, essas luzezinhas aqui que não são as luzes de Natal e que por estarem nessa imagem eu não tinha tanto controle, então eu quis removê-las. Então eu fiz essa camada aqui, ó, remoções, só para remover essas imagens. Tem várias formas de a gente fazer isso, mas eu mostro aqui para vocês. Ó, ocultei a camada remoções, vou criar uma imagem nova, tá? E eu posso ir, por exemplo, com a ferramenta simples aqui de pincel de recuperação para manchas. Eu vou pintando e ele vai, ó, removendo, só em passar o pincel ele vai removendo a imagem. Então foi isso que eu fiz, pincel de recuperação para manchas, fui pintando e ele foi removendo, colocando o preto aí, sem nenhum problema, tá bom? Vou apagar essa imagem camada 1, eu vou clicar e arrastar para a lixeira e vou ativar a camada remoções. Estamos indo bem. Agora
eu quis, ainda tem partes da minha sala sendo vistas e tudo mais. Eu quis fazer um escurecimento da imagem. Então o que é que eu fiz? Eu criei uma camada de curvas, olha o antes e o depois, criei uma camada de curvas, está aqui a curva. Fui extremamente grosseiro com essa curva, peguei um ponto aqui nas partes mais escuras e arrastei para baixo, certo? Posso fazer de novo, pra vocês darem uma olhada, ó. Vou ocultar, criar uma camada de curvas, peguei e arrastei para baixo, então foi só isso que eu fiz, tá bom? Vou apagar essa camada que eu acabei de criar para a gente já utilizar a camada que eu usei. E aí, fiz uma máscara onde eu pintei de branco onde eu queria que as curvas atuassem. Vou apertar aqui Alt e clicar na máscara para vocês verem exatamente o que eu fiz. Eu cliquei de branco em todas as bordas, todas as arestas da imagem. Praticamente na imagem inteira eu só livrei o rosto e o corpo da minha filha. Então, aperto Alt novamente. A gente pode notar que só essa parte aqui não está escurecida, mas todo o demais está. A gente já não vê a minha sala, já está ficando exatamente como eu queria. Então, ó, eu vou apertar até Shift e clicar na máscara para vocês verem o que aconteceria se eu não tivesse usado a máscara, certo? Minha filha também está escurecida, né, com as luzes, e aí eu livrei ela, e aí fiquei com esse efeito aqui de antes e depois. Para mim esse foi um dos efeitos mais importantes para a imagem ficar com essa áurea aí bacana. Beleza. Depois eu quis que o vestido dela ficasse mais saturado, principalmente os azuis da imagem ficassem mais saturados. Então eu criei uma camada de matiz saturação, ó. Olha para o vestido. E aí o que é que eu fiz? Está aqui a camada de matiz saturação, não fiz nada na aba principal, mas eu fui aqui em azuis e adicionei 40 de saturação nos azuis dessa imagem. Então, tudo que é azul está mais saturado. Com exceção, pode notar que tem uma máscara aqui, né, onde tem preto não tem ação, com exceção dessa parte aqui. Essa parte aqui basicamente é o cabelo, essa parte do cabelo que está recebendo o azul da TV. Eu não queria que tivesse tanto azul no cabelo dela, eu queria que só tivesse o azul bacana da TV. Eu queria a saturação mais do vestido e dessas luzes aqui. Beleza? Estamos quase acabando. E agora vem o efeito mais legal, né? Mais bacana, que são as luzes, né? Ó, eu adicionei aqui, ó, bastante coisa para harmonizar com as luzes de Natal. Como é que eu fiz isso? Acho válido mostrar para vocês do zero, tá? Ocultei a camada, tá certo? Vou criar agora uma camada nova para fazer esse efeito, ó. Olhando para cá, camada 1, tá certo? Preciso de um pincel que faça isso, um pincel de partículas, certo? Eu já tenho vídeos mostrando como produzir um, mas vou deixar um na descrição do vídeo para você poder baixar. Primeiro vamos para o pincel ou brush, ou a tecla de atalho B, ok? E agora eu vou selecionar um pincel de partículas. Partícula Flurn, eu gosto muito desse pincel. Eu baixei ele no excelentíssimo canal Flurn, que eu sempre estou fazendo propaganda dele aqui. Vou selecionar uma cor, eu vou apertar Alt e clicar nessa luzinha aqui, para ter essa cor, é quase um branco meio azulado, e vou com os brackets selecionar um tamanho bacana para a gente fazer esse efeito aí. Acho que 800 está legal, e aí basta você passar esse pincel na imagem, ó, que você está produzindo um monte de partícula aí, que está harmonizando com as luzes da foto original. E aí, eu dei um toquezinho. Pode notar que as luzes de Natal, elas têm um brilhozinho externo azul. E as luzes que eu escolhi não. Então, ó, vou dar um zoom aqui. Elas são puramente brancas. E aí eu cliquei duas vezes aqui ao lado do nome da camada, onde diz camada 1. E selecionei brilho externo. E aí, no brilho externo, ó, pode notar que eu já resolvi esse problema. Ó, antes e depois já estão com brilhozinho azul. Por quê? Vamos lá, vamos para o menu do brilho externo. Onde diz a cor, eu cliquei duas vezes e selecionei esse azul, ok? Justamente o azul que está rolando aí. A opacidade eu escolhi, o modo de mesclagem de divisão já veio, certo? Mas se não tiver aí você pode colocar como divisão. A opacidade você escolhe, eu coloquei 35, eu posso colocar a opacidade 100%, mas vai ficar muito forte, não vai ficar legal. Então achei que 35 é a melhor opção. E basicamente o resto que você vai ter que escolher aqui é o tamanho e a expansão. Onde a expansão é o quanto ele vai mais para fora, tá? Que eu achei 30 mais ou menos, uma expansão legal. E o tamanho é o tamanho dele, ó, tá em 32, mas você pode colocar maior também. Então vai depender da sua imagem, tá certo? E aí, apertando em OK, a gente tem esse efeito dessas luzes aí. Agora tem luz pra caramba aí, por isso que tá uma coisa até meio estranha. Aí, o que é que ficou faltando fazer? Eu criar uma máscara, e uma máscara, por exemplo, ó,
máscara branca, e pintar de preto com o pincel, só que agora eu não quero mais o pincel de partículas, quero um pincel normal. Eu pintar de preto, a cor já está preta, onde eu não quero que tenha partícula. Então agora eu vou reduzindo, né? Eu quero livrar o rosto dela e eu vou fazendo uma seleção menos exagerada. Então foi basicamente isso que eu fiz, tá bom? Eu vou apagar essa camada e vou mostrar a outra camada, que é a camada original, para dar todo esse brilho aí para nossa imagem. Ok, faltava mais duas micro coisas para deixar a imagem do jeito que eu queria. A sombra com a luz fez uma olheira que eu achei indesejada aqui no rosto da minha filha, então eu fiz essa correção. Como é que eu fiz? Eu renderizei todas essas camadas numa só, mais uma vez apertando Ctrl Shift Alt E. Eu vou fazer agora para vocês, Ctrl Shift Alt E, tá aqui essa camada 1. E para remover essa olheira, eu utilizei a ferramenta Correção. E aí eu fiz uma seleção aqui, arrastei essa seleção para um lugar que eu queria tomar como base. Vou apertar Ctrl H para esconder a formiguinha, não para remover. Note que está uma coisa meio fake aqui, né? E aí eu precisei atenuar isso aí, ó. Editar, atenuar, corrigir, seleção. E aí eu fui para a opacidade 0% e coloquei uma opacidade que só atenuasse isso aí, ó. Eu acho que eu deixei mais ou menos por aqui, mais ou menos em 35%. E aí estava pronto o efeito, ó. Deixa eu ver Vou ocultar essa e colocar outra. Mais ou menos isso aí que eu fiz. Então eu só deixei a olheira menos evidente. Beleza, vou apagar aqui essa camada 1. Já que já tenho a camada original da olheira. E para terminar, a última coisinha que eu fiz para deixar essa foto do jeito que eu queria é dar uma amenizada nesse cabelo aqui e nesse cabelo aqui. Olha o resultado final, ó. Deixei ele menos evidente. E tem algumas formas de fazer isso. Eu fiz da forma mais preguiçosa possível. Vou mostrar como. Vou ocultar a camada cabelo. Vou criar uma nova camada. Tá? Fui para o pincel ou brush. Tá? Selecionei o tom da pele dela apertando Alt e clicando em algum lugar aqui do tom da pele dela. Com uma opacidade baixinha, tipo 20 é muito, 10, tá? Eu fui pintando aqui para dar uma clareada onde eu queria. Simplesmente fui pintando e eu tive esse efeito, ó, antes e depois. Vou eliminar agora a camada 1 e colocar a camada cabelo. Nota que está bem similar. Um pincel com cor de pele. Assim foi como a imagem veio do Lightroom e depois do nosso tratamento, ela ficou assim. Meu Instagram está aí na tela, gente, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.